Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o programa Fortalecidos pela Palavra de Deus, um momento que o Senhor quer nos aconselhar com situações rotineiras do dia a dia, conforme a luz da palavra. Estamos aqui com o pastor Monferrari. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Ronaldo. Paz do Senhor a todos. E hoje, o tema que nós vamos decorrer nesse programa é sobre vida conjugal. A primeira coisa que nós precisamos entender, o casamento, ele é um projeto de Deus. É isso, pastor? É isso mesmo. Nós falamos no programa anterior a respeito do preparo para o casamento para os jovens. E agora nós vamos falar a respeito da vida conjugal. Então, aquele que já estabeleceu um lar e que é importante entender que o lar é um projeto de Deus para a vida do homem. E esse projeto vem desde lá do início. Então, quando Deus ele vai criar o homem, ele vai do homem criar a mulher, porque ele diz, não é bom que um homem esteja só. Então, isso aí é uma palavra de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Então, ali, a partir do primeiro casal, Adão e Eva, o Senhor, ele formou toda a humanidade. Mas depois nós vamos ver uma outra família que o Senhor usou quando o Senhor viu que a humanidade estava ali em completa degradação, né? Não tinha cumprido aquilo que o Senhor tinha projetado para o homem. O Senhor vai começar tudo de novo através de outra família, que é de Noé, família de Noé. Então, Amém. O Senhor extermina a humanidade que estava ali, a partir de outra família, o Senhor vai começar tudo de novo. E depois nós vemos para Israel, quando o Senhor vai estabelecer um povo eleito para ele, o Senhor vai também a partir de uma família, de Abraão e Sara. Então, a partir daquela família, depois do seu filho Isaque, o Senhor vai estabelecer ali o projeto dele para o povo de Israel. E para a igreja, o Senhor vai usar uma família também, a partir de Maria e José. O Senhor vai trazer o Senhor Jesus e depois até os seus irmãos. Mas é importante nós entendermos o valor que o Senhor dá à família e todo o projeto de Deus para o homem está como base a própria família. É interessante essa palavra, pastor, porque às vezes, infelizmente, né, nós vemos que a instituição da família, até mesmo do casamento, eles têm sido combatidos nesta última hora. O modelo de família, o casamento em si, como o senhor colocou lá em Gênesis, tudo começa, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua esposa e serão ambos uma só carne. Ou seja, o casamento, por mais que tenha alguns falando aí, né, que está fora de moda, que não, o casamento, ele é uma instituição, faz parte do projeto de Deus para a vida do homem e com toda essa importância na história da igreja, da humanidade em si, tudo constituído a partir da família, que é um projeto de Deus que tem sido tão combatido nessa última hora. E é interessante, pastor, porque o casamento tem a questão do convívio, né? Ali, marido, mulher, às vezes com os filhos, em situações diferentes, às vezes lares completos e lares incompletos. Para os lares completos, a questão do tratamento do marido para com a esposa. Qual é o conselho à luz da palavra? Eu lembrei de um texto aqui que é muito importante para a nossa vida, a vida espiritual, mas ele vale também para o lar. Lá em Isaías, diz assim, este é o caminho, andai nele, sem vos desviados, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando o Senhor fala isso, ele está dizendo o seguinte, o Senhor estabeleceu um caminho para o casal. E o caminho é do Senhor. Agora, se a pessoa desviar para a direita, se a pessoa for para o lado da razão, vai entrar em dificuldade. Se divisar para a esquerda, que é o lado da emoção, do coração, também vai entrar em dificuldade. Porque é importante que o lar, a família, nós estamos falando aqui para o casal que são crentes, são servos de Deus, que vivem a palavra. Eles vão viver segundo a palavra. Quando o Senhor fala, este é o caminho, é a palavra. Né? O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Então, quando a pessoa vive segundo a palavra, o lar vai ter lutas, vai ter dificuldades, porque isso é normal na nossa vida.
mas o Senhor vai conduzir todas as coisas e o lar vai ser preservado, vai Glória a Deus. ter livramento e vai ter vitória na presença do Senhor. Glórias a Deus. E a palavra, em especial lá no livro de Efésios, ali capítulo 5, ele começa, dentre várias outras referências, mas ele norteia a forma que o marido ele tem que estar ou agir com a esposa e a esposa com relação ao marido. Quando fala do marido, ele fala que o amor do marido ele tem que ser tamanho, ele compara que é quase impossível alguém alcançar isso, mas ele fala que tem que ser um amor similar daquele que Cristo tem pela igreja. Difícil missão, não é verdade, pastor? Até porque o Senhor Jesus deu a vida dele por nós. Justo. E o marido tem que entender isso. Né? É verdade. Ele vai dar a vida, não quer dizer que ele vai morrer pela esposa, não, ele vai dar a vida, ou seja, ele vai se empenhar toda a vida dele pela esposa e, é claro, pelo lar. Por quê? Primeiro que a esposa é o lado mais frágil. Né? Nós estamos falando em estrutura física, né? Nós não estamos falando em estrutura intelectual, estrutura física. Então, ela precisa ali do apoio do marido e principalmente da ação do marido para a preservação do lar, da bênção, daquilo que o Senhor projetou para a família. O amor de Jesus pela igreja, ele é um amor assim, incompreensível, não se pode dimensionar o tamanho. Então, a nós maridos temos essa incumbência a cada dia de suprir a necessidade da nossa esposa, amar, cuidar, preservar, para tentar chegar perto, né? Embora não é possível, deste amor tão grande que é de Cristo pela igreja. Quando fala da esposa, pastor, Efésios também, ele cita Efésios e 1 Pedro também fala a respeito disso, dessa situação da mulher, ela se sujeitar em amor ao seu marido. Qual é o conselho para as irmãs nessa última hora? Veja bem, tudo nessa vida é importante nós entendermos isso. Vida profissional, na vida espiritual, na vida conjugal, tem de haver um governo. O governo que nós temos é do Espírito Santo. O Senhor Jesus é o cabeça da igreja e, através do seu Espírito Santo, ele governa a igreja. Na vida profissional, aí você vê lá, tem uma empresa, tem o dono, ou tem o diretor, o superintendente, tem uma pessoa que tem que ser responsável. Então, tudo nessa vida tem que ter um dono. Se tiver 2 donos, vai complicar. Concorda? Sim. Então, tem que ter um dono. Então, no lar, quando o senhor fala que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, não está querendo que o marido é o chefe, é o que manda. Não. É o que tem o governo. É como se fosse a última palavra. Porém, a palavra fala que as mulheres devem governar bem a sua casa. Então, o marido está trabalhando, né? Apesar de que quem tem as tarefas ou conhece, nós podemos ter esposas e irmãs que trabalham fora, mas ela conhece todas as atividades domésticas. Então, ela tem uma pessoa que ajuda, mas é ela que vai governar. Não é o marido que vai governar a casa, né? Ela tem um ajudante, sim. Quem vai governar o ajudante não é o marido, é a mulher. Então, a mulher governa a casa e o marido governa a família. Porque não é só a mulher, tem a esposa, tem os filhos, tem tantas atividades, tantas coisas ali. Então, é importante nós entendermos isso. E a palavra fala, quando nós estamos falando de marido e mulher, lá em Provérbios fala que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então, isso aí, olha só, pode ser até na vida material. Pode acontecer que um dia o marido vai ficar desempregado e a esposa, no trabalho dela, vai ajudar justamente. a casa. Então, agora, na vida espiritual, a mesma coisa. Um está fraco, está com dificuldade, o outro vai orar, vai jejuar, vai ajudar a levantar também. Então, isso é importante, porque tudo na vida conjugal tem um segredo maravilhoso, que é o segredo que nós aprendemos na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, a grande herança, o grande legado do Senhor Jesus deixou para nós, chama-se comunhão. Glória a Deus. Se houver a comunhão, o lar vai ser preservado, o Senhor vai dar vitória, o livramento, as bênçãos do Senhor estão sobre aquele lar. E é interessante que quando
a esposa, ela vê este amor do esposo que nós citamos anteriormente, um amor que cuida, um amor que preserva, ela enxerga este amor, ela passa, como diz o texto, né, a estar sujeita a ela, porque ela entende que aquilo que ele faz, aquilo que ele muitas vezes se posiciona, é por amor, é para cuidado dela. Então gera esta comunhão. Pastor, Isso. nós estamos falando aqui, a princípio, de lares completos, mas nós temos lares que ainda o Senhor não completou na presença do Senhor. Tem esposas, né, que seu marido ainda não serve ao Senhor, os esposos que as esposas ainda não servem ao Senhor. Como é esse posicionamento ou esse relacionamento no dia a dia dentro do lar, quando se tem um lar dividido no que tange a servir ao Senhor? Isso. Tem um texto aqui que está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, fala muito bem a respeito disso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas não agora são santos. Então, veja bem, é importante, muitas vezes nós vemos irmãos nos procuram de lar dividido. Eu não sei, o meu lar, olha, pode ficar em paz, porque a palavra é bem clara, você tem um lar, a esposa é uma serva de Deus, o marido ele não serve ao Senhor, mas pelo testemunho dela, pela atitude dela, ela se santificando, ela está santificando o lar. E veja bem, tem que confiar no Senhor. Tem uma promessa, Senhor. O que o Senhor falou? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então vai ter tempo. Eu conheço irmãs, nós vamos falar mais de irmãs, né? De lar dividido, que com pouco tempo o marido se converteu, e eu conheci uma irmã, isso tem muitos anos, ela já partiu, o marido também. O marido foi se converter 27 anos depois. Ela orou 27 anos. O que diz a palavra? Esperei paciente o Senhor e ele se inclinou para mim, né? Ou então, por outro lado, quem crê não se apresse. Então, confia no Senhor, você vai... E eu gostaria de mencionar um outro texto também, esse que está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, aí já fala mais para a esposa. Olha só. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos. É o que está lá em Éfeso, né? Mas agora ele vai dar um conselho, a palavra aqui vai dar um conselho às esposas cujo lar é dividido. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, ou seja, se o marido não obedece à palavra, ou não é crente, não tem experiência com o Senhor, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Então eu gostaria de dar uma palavra a respeito das irmãs, muitas vezes ficam ansiosas, querendo pregar para o marido, levar o marido à igreja. Olha, a palavra fala aqui que o Senhor opera nos maridos, muitas vezes sem palavras, na oração, no jejum, mas principalmente no testemunho. Porque, veja bem, glória a Deus. Quando ela sujeita ao marido, eu conheço muitas experiências maravilhosas, né? Eu podia ficar aqui contando experiências que a esposa era sujeita ao marido, é claro que naquilo que não vai ferir ali a palavra, que não vai ferir a posição dela como servo, mas em todos os aspectos da vida cotidiana. E pelo testemunho dela, o marido se converteu. Glória a Deus. Temos muitos testemunhos disso. Agora, não vai ficar resistindo, não vai ficar dando mau testemunho, não vai ficar tentando insistir, pregando para o marido, né? Porque, veja bem, eu pergunto, como que você vai falar de vida espiritual para o marido que não tem vida espiritual? Tá certo? Pelo seu testemunho, o Senhor vai salvar, vai completar o lar. É interessante, pastor, tem um rápido testemunho. Nós dávamos assistência a uma igreja em outro estado do país, que o companheiro, o marido da irmã, ele inclusive ameaçava ela para ela não ir na igreja. Uma situação muito difícil no lar. Toda vez que nós íamos na cidade, nós orávamos pela família. Retornei ao Espírito Santo, aí chegou um dia, me mandaram uma foto, anos depois me passaram uma foto, e eu reconheci, eu falei, o que está acontecendo? E o camarada estava de joelho perante o povo, falou assim, o irmão fulano de tal está sendo levantado diácono
nesse dia. Então, o Senhor realmente ele vai honrar a oração das irmãs, dos irmãos Maravilha. e vai completar o lar na presença do Senhor. E para terminar, pastor, até por causa do nosso tempo, às vezes tem situações no nosso dia a dia que aquela toalha molhada, aquela situação que causa determinado tipo de conflito dentro do lar, né, posicionamento diferente e que gera pequenos atritos dentro dos lares, dentro das casas. Como conviver com isso? Porque a palavra nos fala de suportar uns aos outros e Isso. perdoar como o Senhor nos tem perdoado. Qual é o conselho para o marido, a esposa que passou alguma situação que trouxe chateação, que trouxe ali um problema com relação a esse tema, pastor? O conselho é muito simples. Eu me lembro, uma aula de seminário, o pastor estava falando, é uma aula sobre o clamor pelo sangue de Jesus. Então ele estava falando o seguinte: a pessoa está num carro, né? Está num trânsito, ele está ali aflito para ir para o serviço, aí vem um carro, dá uma fechada, buzina, e o primeiro ímpeto de Reclamar. Aí ele falou assim: clama, você clama ao Senhor, clama pelo sangue de Jesus, você clamou, você vai ficar calmo, aquilo vai passar, você nem vai lembrar. É a nossa experiência, porque nós temos a palavra fala, orai sem cessar. Né? Então, Amém. alguém que tem uma experiência com o Senhor, numa situação adversa, vai orar, vai fazer um clamor, o Senhor vai dar a bênção, vai dar a vitória. E a palavra fala o seguinte: seja tua palavra temperada com sal para envergonhar o adversário. Amém. Então, você tem uma palavra branda ali, você vai acalmar, né? Vai tudo ser resolvido, o Senhor vai dar a bênção. Amém. Muito bom. Nós estamos chegando ao término desse programa. É um assunto vasto, onde só foi iniciado aqui. Certamente, se for da vontade do Senhor, nós vamos prosseguir nesse assunto em outros programas. Mas é isso. O Senhor, ele tem uma bênção para a nossa família. O governo da nossa casa, ele está nas mãos do Senhor, por isso ele tem cuidado de nós. Pastor Monferrari, muito obrigado pela palavra, Amém. pela presença. É um prazer ter o senhor aqui conosco. Amém. Muito obrigado. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, irmãos.